pessoal, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre racionalização de denominadores. O que é racionalizar um denominador? De forma resumida, racionalizar é o processo de eliminar, ou seja, tirar a raiz ou um radical do denominador, sem alterar o valor do meu número, seja ele um número racional ou irracional, ok? Bem, pessoal, temos dois casos quanto à racionalização. O primeiro caso é quando o denominador da fração, como eu estou trabalhando racionalização, sempre é com frações, é uma raiz simples, ou seja, não é uma adição ou subtração que envolve raízes. O segundo caso vai trabalhar só adição e subtração que envolve raízes. Então, observe os exemplos. Aqui, vamos racionalizar o denominador de 1 sobre raiz de 3. Ou seja, racionalizar é tirar a raiz de baixo. Ok? Literalmente é isso, de forma bem resumida e simples. E o processo é racionalizar sem alterar o valor desse número. Ou seja, eu vou transformar ele de modo que a raiz não vai estar mais na parte de baixo e o número continua com o seu mesmo valor, certo? Como é que eu vou racionalizar? Multiplicando o numerador e o denominador por raiz de 3, certo? Então eu tenho 1 sobre raiz de 3, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3 e faço a multiplicação. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. E raiz de 9 vale 3, certo? Então, eu extraí a minha raiz do denominador. Eu tirei ela da parte de baixo. Racionalizar é simplesmente isso. Por quê? Eu não posso ter divisões com números irracionais, com raízes não exatas. Então, eu simplesmente multiplico em cima e embaixo por essa raiz para que eu consiga eliminar ele do denominador, da parte de baixo da fração. Professor, mas por que não altera o número? Imagina o seguinte, 1/3. Se eu multiplicar por 4 em cima e 4 embaixo, 1 vezes 4, 4, 3 vezes 4, 12. 1/3, se eu pegar 1 e dividir por 3, é 0,33333, porque é uma dízima periódica. E se pegar 4 e dividir por 12, também é 0,33333. Ou seja, o valor não vai alterar. Só a forma de representar esse número que vai alterar. Então aqui, em vez de eu ter uma raiz do denominador, eu tenho uma raiz no numerador, que não tem problema nenhum. O que eu não posso é deixar essa raiz no denominador. E racionalizar é exatamente esse processo. É o processo de eliminar essa raiz do denominador. Um outro exemplo. Vamos agora racionalizar o denominador de 5 raiz de 5. 5 sobre raiz de 5. Para isso, multiplicamos o numerador e o denominador por raiz de 5. Por que por raiz de 5? Porque quando eu multiplicar 5 vezes 5, dá 25. E 25 tem uma raiz quadrada exata, certo? Então aqui, 5 raiz de 5 vezes, racionalizando, multiplico em cima e embaixo pela raiz de 5. Multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. 5 vezes raiz de 5, 5 raiz de 5. Não posso multiplicar, não posso juntar número com raiz. Eu junto ele, mas não multiplico, ok? Raiz de 5 vezes raiz de 5, uma coisa vezes ela mesma, é uma coisa ao quadrada. E a gente sabe que raiz quadrada elevada a expoente quadrado cancela o radical. Então, 5 raiz de 5 sobre
5. Multiplicação e divisão do mesmo número, eu posso cancelar, sobrando então só raiz de 5. Então, 5 sobre raiz de 5 é a mesma coisa que raiz de 5, ok? Bem, pessoal, um terceiro exemplo. Suponha agora que você quer racionalizar o denominador de 3 raiz quinta de 2. Então, eu quero racionalizar por 3 raiz quinta de 2. Se eu fosse simplesmente multiplicar por raiz quinta de 2 por raiz quinta de 2, ia ficar o quê? 3 raiz quinta de 2 sobre raiz quinta de 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2. O índice e o radical, nesse caso, não é igual, então eles não vão se cancelar. Tá, professor, mas como é que eu vou fazer então para racionalizar quando a raiz é uma raiz maior que 2? Ela não é quadrada. Eu tenho que completar esse expoente. O expoente no 2 vale 1, escondido aqui vale 1, certo? De 1 para chegar em 5, falta quanto? Falta 4. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quinta, raiz quinta de 2 à quarta. Multiplicar embaixo por raiz quinta de 2 à quarta, que é o que falta para chegar no índice da raiz, certo? Então, aqui fico 3 raiz quinta de 2 à quarta, dividido por raiz quinta de 2 à quinta. Por quê? Porque eu sei que multiplicação de potência com a mesma base, conserva a base e somo os expoentes. E radical com o mesmo expoente, pela lei do cancelamento, eu corto, pela propriedade de cancelamento, eu corto o radical, ficando com 3 raiz quinta de 2 à quarta, 2 à quarta é 16, dividido por 2, que é o número que está dentro da raiz, quando cancela. Tem como simplificar, fazer mais alguma coisa? Não. Então, aqui, esse é o resultado, tá? Eliminei a raiz do denominador? Eliminei. Então, eu terminei o processo de racionalizar. Aqui, eu tinha eliminado a raiz do denominador? Não. Então, não adiantou nada multiplicar pela própria raiz e não ter eliminado ela. Em caso quando o índice for muito grande, então, eu tenho que multiplicar pela expoente que vai completar o índice do radical. Por exemplo, 1 sobre raiz cúbica de 2. O meu expoente é 1. Para chegar no 3, falta 2. Então, vou multiplicar por raiz cúbica de 2 ao quadrado, em cima e embaixo. Multiplicando 1 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, raiz cúbica de 4. Já resolvendo a potência. E aqui embaixo, raiz cúbica de 2 vezes elevado a 1 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado é a raiz cúbica de 2 ao cubo. Então, raiz cúbica de 2 ao cubo, propriedade de cancelamento, índice igual ao expoente, corto o radical. Então, raiz cúbica de 4 sobre 2. Cancelou, tirei a minha raiz do denominador? Tirei. Então, terminou minha racionalização. Ok? Esses são exemplos do primeiro caso. Tá, pessoal? Agora aqui, o segundo caso. Quando encontramos um denominador onde tem uma soma ou uma subtração de dois irracionais, certo?
devemos fazer a racionalização utilizando um dos produtos notáveis que estudamos nas séries anteriores. E qual seria esse produto notável? Quando eu tenho a soma de dois números irracionais, eu tenho que multiplicar pela diferença desses dois números irracionais. Para quê? Para mim chegar no quadrado do primeiro menos o quadrado menos o quadrado do segundo. Porque se eu elevar ao quadrado, eu vou cancelar esses números irracionais. Isso é, quando eu estou trabalhando só com a raiz quadrada, tá? Esse segundo caso aqui vai trabalhar só a raiz quadrada. Bem, no caso, o que eu estou falando aqui? Um exemplo prático. Raiz de 3 mais raiz de 2, certo? Raiz de 5 menos raiz de 7. Isso pode ser um número inteiro também, nada impede. Para mim racionalizar, eu vou multiplicar então pelo seu conjugado. O que é o conjugado? É a mesma coisa, só que com um sinal trocado. Se eu estou somando, eu multiplico subtraindo. Se eu estou subtraindo, eu multiplico somando. Conjugado é sempre o contrário do sinal, ok? Alguns exemplos aqui práticos, então. Veja, por exemplo, a racionalização do denominador da fração. 8 sobre raiz de 3 mais 1. Acabamos de ver que para racionalizar, para cancelar a raiz, eu tenho que multiplicar pelo conjugado. Então, vou multiplicar em cima e embaixo ao mesmo tempo para não alterar o valor. Por quanto? Raiz de 3 menos 1. E embaixo, raiz de 3 menos 1. Como eu estou trabalhando com multiplicações de mais de um valor, vou colocar entre parênteses. E vou multiplicar. Multiplicação fora do parênteses, distributiva. 8 vezes raiz de 3, 8 raiz de 3. Menos 8 vezes 1, 8. Aqui embaixo, quadrado perfeito. Produto da soma pelo produto da diferença. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então aqui, raiz de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Índice com expoente igual, cancelo o radical, fico então com 8 raiz de 3 menos 8, dividido por 3, porque cancelou a raiz, menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Só juntando aqui embaixo, 8 raiz de 3 menos 8, dividido por 2. Opa, tem como dividir por 2? Simplificar alguma coisa aqui? Tem. 8 dividido por 2, 4 raiz de 3. 8 dividido por 2, 4. Então, 4 raiz de 3 menos 4 é a simplificação dessa fração. Quando eu racionalizo, tenho algum denominador com raiz, alguma coisa embaixo com raiz, igual a gente tinha no começo? Não? Então acabou a racionalização, ok? E alguns exemplos rapidinho aqui para a gente treinar. É uma raiz simples, então multiplico ela em cima e embaixo, para me racionalizar. Número não multiplica com raiz. Raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10. Número não multiplica com raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Índice expoente igual, cancelo. Então, 2 raiz de 10 sobre 5 vezes 2, 10. 2 e 10 são pares? Simplifico então por 2. Se tem como simplificar, você é obrigado a simplificar. Então, fica raiz de 10 em cima e 5 embaixo.
Aqui no segundo exemplo, tem uma raiz simples embaixo, então vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 5. Como eu tenho agora uma multiplicação e tenho uma soma, vou colocar entre parênteses. Multiplicação fora do parênteses, distributiva. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Mais raiz de 2 vezes 5, raiz de 10. Embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Raiz de 25, 5. Raiz de 10, não tem exato, continuo como raiz. Raiz de 5, 5. Tem como simplificar mais alguma coisa? Nesse caso, não. Eu não posso cortar isso com isso, ok? Seria errado, tá? Nesse caso, acabou. Eliminei a raiz no denominador? Eliminei. Então, acabou meu processo de racionalização. E aqui embaixo, um último exemplo, eu tenho uma soma de números irracionais, então vou multiplicar pelo conjugado desses números. Se está mais, então vou multiplicar pela diferença. Está somando, vou multiplicar pela diferença. Mesmo que eu multiplico em cima, é o mesmo que eu multiplico embaixo. Como somas e subtrações, eu vou colocar entre parênteses e eu tenho que fazer a distributiva. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Então, é raiz de 3 menos raiz de 2 ao quadrado. O número que multiplica ele mesmo é um número ao quadrado. Embaixo, eu tenho o produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença, pelos quadrados, pelo produtos notáveis, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, eu tenho raiz de 3 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado, certo? Lembra de produtos notáveis. Quando eu tenho a diferença de dois números ao quadrado, é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Isso que eu estou fazendo é simplesmente pegar a menos b e multiplicar por a menos b e fazer a distributiva, ok? Vai chegar no quê? Em a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Suponho aqui que meu a vale raiz de 3 e meu b raiz de 2. Então vai ficar raiz de 3 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, que é raiz de 3, vezes o segundo, que é raiz de 2, mais o quadrado do segundo, que é raiz de 2 ao quadrado. Tudo isso dividindo. Índice e expoente igual, corto. Índice e expoente igual, corto. 3 menos 2. Índice e expoente igual, corto. Índice e expoente igual, corto. Fica então 3. Opa, desculpa. Aqui é 2. 3 menos 2 vezes números e raízes não misturo, só junto ele. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6, mais 2. Embaixo, 3 menos 2, 1. Só juntando os números aqui. 3 mais 2, 5. Menos 2 raiz de 6. Preciso colocar 1 embaixo? Não. Então, esse é o meu resultado. Tirei a raiz da parte de baixo? Tirei. Então, acabou o meu processo de racionalização. E um último exemplo aqui, que é o de complementar as raízes. Eu tenho 8, tenho que chegar no índice 11. Falta quanto? 3. Então, vou multiplicar por raiz 11 de 10 ao cubo, porque é 3. Se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima, para não alterar o valor. 20 raiz 11 de 10 ao cubo, dividido por raiz 11 de 10 a 11. 8 mais 3, 11. Índice com expoente igual, corto.
Então, 20 raiz de 11. 10 ao cubo, 1000 dividido por 10. Tem como dividir 20 por 10? Tem. Dá 2. 2 raiz 11 de 1000. Acabo aqui. Eliminei a raiz da parte de baixo, terminei minha racionalização. Racionalizar é simplesmente eliminar a raiz da parte de baixo. A partir do momento que eu eliminei a raiz da parte de baixo, sem alterar o seu valor, eu terminei a racionalização. Lembre que tem dois casos. O primeiro caso é quando eu não tenho soma e subtrações de dois números irracionais. E o segundo caso é quando eu tenho essa soma e essa diferença. Quando eu tiver a soma ou diferença, multiplico pelo conjugado desses números. Conjugado é multiplicar pelo sinal oposto. Se eu tenho uma soma, eu vou multiplicar pela diferença. Se eu tenho a diferença, eu vou multiplicar pela soma. Ok, pessoal? Na aula de hoje é só. Grande abraço.